Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Você que é aí nosso companheiro de tantos anos, você que está chegando agora no programa Quarta Convida, que é um programa oficial já há muitos anos da Igreja Batista Renovada Água da Vida, ali no Jardim Tremembé, a nossa sede. Nós estamos aí já há muitos anos com o nosso programa Quarta Convida, tivemos alguns formatos, mudamos, né? Mas caminhamos aí. Uma quarta diferente, porque é uma quarta que te convida a ter vida. E vida, você sabe, nele, no Cristo da cruz, ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. Nosso tema dessa quarta-feira é um tema interessante. É algo que a gente ouve, eu, por exemplo, ouço desde criança, né? Que relação a costumes, modelos, usos das igrejas, né? Dentro do meio cristão, dentro do meio igrejeiro, vamos dizer assim, a gente ouve muita expressão usos e costumes. E devagarinho aqui eu vou tentar explicar para você em poucas palavras o que é isso aí. E do outro lado nós temos a palavra doutrina. Qual é a doutrina da igreja? Né? Então veja bem, vamos primeiro definir um pouquinho. A doutrina é uma regra. É uma regra. A doutrina é um conjunto de normas que vai dar um sentido àquilo, seja uma religião, seja um corpo de um clube, um corpo político, né? Então, quando a pessoa fala doutrina, qual é a doutrina? A doutrina é aquele conjunto de regras que vai definir aquilo como um organismo ou uma organização, né? E o que são costumes? Costumes são coisas que existem dentro de cada região, dentro de cada país, dentro de cada povo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, quais são os costumes, né, daquele povo? Quais são as raízes daquele povo? Então entra muito a parte da cultura, do berço cultural, da influência cultural. Então, nós temos que fazer um pouquinho essa distinção. Doutrina é um corpo de regras que vai definir. É uma base estatutária, uma base que vai te dar uma fundamentação para que você possa construir alguma coisa. Ao passo que o costume, o uso e costume, ou a moda, que é o tema aí do Quarta Convida, né? Doutrina ou moda? A moda é algo que passa, ou é algo que é implantado e continua. Vou dizer para vocês, quem inventou o terno e a gravata? Que dizem que o homem bem vestido ele está de terno e gravata. Alguém inventou isso aí. Eu fiz uma pesquisa breve, não vou entrar muito a fundo, mas foi definido que o terno e gravata, para o mundo ocidental, é a identificação de um homem, de uma pessoa do sexo masculino bem vestido, bem trajado, né? Ao passo que a mulher ela tem um leque maior. Você pegar a São Paulo dos anos 10, dos anos 1910, 1920, você vê aquelas figurinhas, aqueles filminhos, é totalmente diferente. Os homens todos de costumes, né, de terno, gravata, palhetinha na cabeça, chapéu coco, outros tipos de chapéu. As mulheres também, muitas delas portando chapéu, aqueles vestidos mais longos, tal, comportados, não se mostrava nada da pele da mulher, às vezes coberta até aqui o pulso, até as canelas, né? Era uma moda daquela época, era um costume daquela época, tá? Você pegar aquilo ali e trazer para os dias de hoje, você vai ver uma grande diferença. Então isso identifica um pouquinho aquilo que a gente quer falar. Vendo isso, tenha em mente que você tem que ter uma orientação e tomar cuidado para não fazer pré-julgamentos das pessoas, não é verdade? Não faça pré-julgamento das pessoas. Poxa vida,
As pessoas julgam pela sua forma de vestir. Pô, acabei de dizer aqui, e cada lugar do planeta, o costume é um, é diferente, né? O europeu, o norte-americano, o sul-americano, o africano, o asiático, os costumes mudam muito. As igrejas, a moda vem e vai das igrejas. Teve uma época que a moda nas igrejas era dançar, porque uma igreja aí famosa começou a ter a dança, e então ficava aquela cobrança, não vai ter, porque a tua igreja, a doutrina da igreja não permite. Isso não é doutrina, gente. O Salmo 150 diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, louve com adufre, louve com flauta, louve com tamborim, louve com as suas expressões corporais, né? Uns mais, outros menos. Você tem o seu costume. Às vezes eu vou numa igreja e o cara fala: levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão para adorar. Você não está adorando, levanta a mão se você quiser. Se não quiser, não levanta a mão. Você não se sente bem, não aplauda, não bate palma. Você não se sente bem, ficar em pé, fica sentado. Isso não importa. São costumes, né? Tem igrejas mais carismáticas, igrejas mais modernas, gostam de bater palma. Isso eu gosto, né? Pô, você não está batendo palma para quem está cantando. Você está aplaudindo a presença de Deus. Você está louvando a Deus através das suas palmas. Não é bater palma para Jesus. Jesus não precisa. Jesus não é popstar para bater palma. Mas você aplaudir em louvor, em adoração. Né? Bater palmas todos os povos. Celebrar a Deus com júbilo. O salmista já diz isso aí. Então é costume. Até aquela igreja que você não ouve nem um pernilongo voando. Se cair uma agulha no chão, você vai escutar o barulho da agulha, porque é o silêncio. Eu gosto também, eu acho bonito, é uma reverência, mas é um costume da igreja, não tem nada a ver com doutrina bíblica. Tá? Como eu falei da música, da dança, é moda, vai e volta, vem e vai embora, passa. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não misturar o que é costume, o que é moda, com aquilo que é doutrina. Doutrina para uma igreja cristã, para uma igreja evangélica, é Bíblia. É você procurar viver a Bíblia. Tá? Vou interpretar a Bíblia. Você não tem que interpretar a Bíblia. A Bíblia já está interpretada. Você tem que obedecer a Bíblia, que está lá. O que eu vou interpretar na Bíblia? Questões culturais. Isso você tem que interpretar. Por que Paulo fala, as mulheres estejam caladas na igreja? Ele fala isso, o apóstolo São Paulo lá aos Coríntios. Por que ele ensina dessa forma? Você tem que interpretar. Questão cultural daquele momento, daquele tempo, né? Por que as mulheres prostitutas da cidade, elas andavam carecas ou cabelinho muito curto? Por isso que Paulo fala do véu, daquelas que se convertiam para usar o véu, para não serem confundidas. Então, isso sim é uma interpretação cultural da época, para você aplicar o texto bíblico. Tá? Então era feio as mulheres falarem nas congregações. As mulheres não falavam nas congregações. Então isso tem um contexto, sim, cultural. A nossa doutrina não permite. Não tem nada a ver com isso aí. Aí as pessoas pegam e começam a usar títulos, né? Não, porque a nossa igreja não aceita pastora, a outra igreja aceita pastora. Títulos humanos. Briga por títulos humanos. Costume. Se a tua igreja tem o costume, deixa a igreja chamar a mulher de pastora. Se a tua igreja não tem o costume, não chame de pastora. Né? Não vai fazendo uma igreja ser mais espiritual ou menos espiritual. Isso é costume, isso é uso da igreja. Isso não vai aumentar nem diminuir. Se o cara me chamar de pastor ou chamar pelo meu nome, isso não vai me deixar mais ou menos santo, não vai tirar a minha autoridade. Tanto faz, que se dane. Me chama pelo nome. Não tem respeito pela sua pessoa. Quem é que garante isso aí? Não tem nada a ver. Respeito é você não impõe, você conquista, você não é uma imposição, é uma coisa que você conquista com carinho, às vezes com um amor, com o apreço das pessoas, né? Então, saiba separar, que é costume de uma igreja. Eu não sou obrigado a ficar numa igreja onde os costumes, eu não consigo ter aqueles costumes. Eu não consigo ficar numa igreja. Estou dando esse exemplo da mulher, que talvez seja um exemplo mais usual. Algumas mulheres gostam de produzir um pouquinho mais, ficar mais bonitas. Aquela igreja não pode. A doutrina da igreja. Mas a doutrina é Bíblia, ou não? O costume da igreja? Sim. Então, vá para uma outra igreja. Ou pode ser o oposto. Você vai numa igreja quando a igreja passa uma passarela de moda, onde parece que as mulheres estão disputando quem tem mais massa, mais tinta na cara, né?
Você não gosta daquilo? Vá para uma igreja onde a coisa é mais moderada, mais maneira, mais tranquila. Então, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o Quarta Convida, você tem que saber separar muito bem. Tá? A nossa igreja segue a Bíblia. Por quê? Porque mulher aqui não usa calça comprida. Ué, onde é que está isso aí? Quantos costumes orientais onde o homem usa saia? Usa mesmo. Hoje em dia os caras ainda mantêm aquela beca, né? Uma espécie de saia. Só que usa calça comprida por baixo, às vezes até com paletó e camisa e gravata por baixo. Né? Mas aquela beca ainda é usual. Por quê? Porque faz parte da cultura deles. Quantos missionários vão para a África aí? A cultura dos índios é andar nu, pelado. Quando eles se convertem, eles vão entender que não é que estão abandonando a sua cultura, né? Mas estão se cobrindo por conta da maldade que está, não neles às vezes, mas nas outras pessoas. Então eles se cobrem, passam a usar roupas, passam a usar um calção, uma bermuda, uma camiseta. Em muitos lugares, clima tropical, um calor lascado, né? Então o cara não vai usar terno e gravata debaixo de uma mangueira, lá debaixo de um coqueiro, lá 40 graus na sombra, de jeito nenhum. Então ele vai manter lá, não vai usar mais, não vai mais andar nu, não vai mais andar lá com uma pequena cobertura genital, mas ele vai andar com uma bermuda, com uma camiseta, porque faz parte do clima ali. Então nós misturamos muito isso aí. Até os tempos atuais a gente vê muito isso aí ainda. E fazemos, o pior de tudo é que nós fazemos julgamentos e separações das pessoas, né? Aí você pode entrar em outros temas um pouquinho mais espinhosos, mais polêmicos, né? Você pode falar para mim, e a questão da tatuagem hoje? Porque a tatuagem, ela foi de alguns povos há muitos anos atrás, mas não era costumeira como é hoje. Hoje a tatuagem, ela é universal. Você vê aí jogadores de futebol do mundo inteiro, continente europeu, continente americano, continente sul-americano, africano, o mundo inteiro, você vê aqueles jogadores de futebol portando tatuagem de tudo quanto é lugar, né? Então, essa é uma moda que veio de um tempo para cá. Como que o cristão deve encarar isso aí? Uma boa pergunta. Como que o cristão deve encarar isso aí? Né? Vai para o inferno porque fez uma tatuagem? Ué, quem somos nós para limitar o poder de Deus? Mas a pessoa fez e sabia, tinha convicção. Ué, ela não pode se arrepender? Mas a tatuagem não sai mais. Não sai mesmo. O criminoso que sobe o púlpito da igreja e conta lá que ele matou, que agora Jesus converteu, todo mundo dá glória a Deus, aleluia, ai, glória a Deus, aleluia. E os caras que ele matou, e as famílias que ele acabou com as famílias que ele degringolou, não é verdade? Os mortos vão voltar, porque agora ele se converteu. O que é pior? Um cara que matou alguém, enquanto ele estava no crime, ou o camarada que está marcado aí com tatuagem, né? Então esse às vezes você não dá lugar para arrependimento, né? Você não tem mais, queimou o corpo. Eu também sou, veja, eu tenho uma posição muito severa, muito firme contra atentado ao corpo. Eu tenho um cuidado muito grande. Eu acho que até que a cirurgia ela só deve ser feita quando necessidade. Quebrou alguma coisa, rompeu um ligamento, tem um desvio de septo, alguma coisa, você precisa passar por uma cirurgia. Quanto menos mexer na caixa original que Deus fez aqui na carcaça, melhor. Então Deus não marcou a gente. Deus não deu condições para a gente marcar. Isso é uma invenção humana. A tatuagem é uma coisa humana. Então eu tenho posições particulares. Agora não saio por aí julgando pessoas, né? Então o que é pior? A marcação de um corpo, que você não vai tirar nunca mais, às vezes uma tatuagem ela não sai, ou o camarada que se converteu, matou alguém, vai de igreja em igreja, as igrejas dando dinheiro, tal. Eu não estou nada contra isso aí não, testemunha é bacana, mas o que é pior? O cara que deixou um rastro aí, às vezes matou 3, 4, deixou famílias aí dilaceradas, famílias destruídas, porque a pessoa que ele matou nunca mais vai voltar, né? Ou o camarada que se porta lá numa igreja usando uma tatuagem. Então, pessoal, temos que separar muito o que é moda, o que é modinha, do que é doutrina. Doutrina são ensinamentos bíblicos, bases bíblicas, que eu vou levar como um corpo, tá? Que vai me orientar a servir a Deus, a propagar o reino de Deus, a me separar para as coisas de Deus. Isso é doutrina. Costume de igreja é costume de igreja. Se você, mulher, por exemplo,
está numa igreja, você se converteu nessa igreja, mas o costume da igreja é que a mulher não usa calça comprida, mas você não se sente bem, tem problema nenhum você ir para uma outra denominação. Vai para uma denominação que não tem esse costume, que não tem essa regra. Ah, mas o pessoal vai falar que você se desviou da fé. Se desviou da fé coisa nenhuma. Se você continua com a sua base bíblica, se Cristo é teu Senhor e Salvador, você não tem desvio doutrinário. Você vai para uma igreja onde você se acostuma melhor. Eu, por exemplo, eu não gosto de igrejas que tem muito barulho. Eu não gosto de muito barulho. É um costume meu. Eu não gosto. Apesar que quando eu era mais jovem, eu gostava do rock barulhento, né? Do heavy metal, do rock metal, eu gostava. Gosto até hoje de alguns ritmos do rock e tal, mas eu não gosto muito do barulho. Então eu não vou frequentar uma igreja que tem muito barulho. Ah, então você não é de oração? Não tem nada a ver. Nada, absolutamente nada a ver. Isso é uma coisa particular de cada um. Então, se você se converteu numa igreja que lá a doutrina é que a mulher não pode usar, não é doutrina, é costume da igreja. Saia, vá para uma outra, onde não existe esse tipo de cobrança, esse tipo de costume, né, de uso. Então veja que interessante. Entrando no nosso campo você sabe que é um campo mais religioso, né? Eu falei até na abertura, uma coisa que eu ouço desde criança. Você ouve assim, a doutrina da igreja. Então você entra na igreja e você vê que todas as mulheres elas estão ou com saia ou com vestido. Nenhuma mulher está usando calça comprida. Então, a pessoa, a liderança da igreja fala, olha, a doutrina da igreja é essa. Tá certo, a doutrina da igreja. O costume da igreja. Fala, a nossa doutrina não permite. Tá certo, é uma coisa particular. Agora o que pega é quando fala a doutrina cristã, a Bíblia fala. E fala mesmo, que o homem não tem que usar, usar roupa de mulher e vice-versa, né? Fala mesmo. Agora a questão é, culturalmente falando, o que é roupa de homem, o que é roupa de mulher? Quem que garante que a calça comprida é roupa só de homem? Né? Não é roupa para mulher usar? Quem que garante isso aí? As pessoas falam, mas a calça comprida ela marca o corpo da mulher. Tem calça comprida que não marca. Tem vestido que marca muito mais. Tem saia que marca muito mais. Né? Então, eu estou dando esse exemplo que talvez seja o mais banal, né? Mas a mulher, diz lá o apóstolo São Pedro, que o adereço da mulher não tem que ser o exterior, brinco, tal. Ele está dando um exemplo apenas, né? Mas as pessoas dizem, a doutrina da igreja é que as mulheres aqui não podem usar brincos, adereços, né? Colar, que mais aí, me ajuda aí, né? Sei lá, maquiagem, né? Não pode usar. Isso é muito interessante, porque isso aí tem que ser colocado como um costume de uma igreja. Se você gosta dessa igreja, se você se dá bem com o costume dela, com os ensinamentos dela, você permanece lá. Mas isso não tem nada a ver com Bíblia. E as pessoas misturam muito. Ah, não, aquela igreja é liberal. Liberal em que sentido? Ela tem desvios bíblicos. Se ela tem desvios bíblicos, ela é liberal. Se ela dá duplicidade de entendimento para textos bíblicos, e na Bíblia você não pode ter duplicidade de entendimento, a Bíblia é ou não é, e ponto final, aí você tem problemas. Você tem problemas porque realmente você tem desvios doutrinários. Então, primeiro ponto de partida. Para que você tenha uma base doutrinária, você tem que ter um corpo de doutrina, você tem que ter uma base, uma lei, uma regra, um local onde as suas doutrinas elas serão fundamentadas. Se trata de uma igreja evangélica, obrigatoriamente os ensinamentos têm que estar baseados na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Escritura Sagrada não fala nada de brinco, de colar, de maquiagem, de que mulher tem que vestir saia, que homem tem que usar terno e gravata. Bíblia Sagrada não fala nada a respeito disso aí. Fala do equilíbrio, fala do bom comportamento. Tá? Então quando as pessoas vêm com você com essa história, não é a doutrina da igreja que é essa, isso é uma doutrina particular. É um entendimento particular daquela igreja. Como tem igreja aí
que acha que o nome de Jesus não aparece lá no Antigo Testamento, aparece oculto, então Jesus não pode ser entendido, compreendido como sendo um Deus que se fez carne. Não aceitam Jesus Cristo como o verbo que se fez carne, ou seja, como uma das pessoas da Trindade. Não creem no Deus Trino. Aí fala, não, a gente acredita sim, mas quando você aperta perguntando quem é Jesus, para eles é um homem, uma boa pessoa, como crê muitas religiões orientais, né? Um Buda, um iluminado, uma pessoa imbuída de boas intenções, um carismático, um revolucionário, enfim, Jesus pode ser tudo isso aí. Mas o ponto principal dele, a doutrina principal baseada na Escritura é que ele é o único Senhor e Salvador dos homens. Única ponte entre o homem e Deus. Única ponte entre Deus e o homem. Não há outro caminho. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vem é passar por ele. Então esse é o ponto fundamental da doutrina bíblica. Isso é doutrina bíblica. Isso é Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é doutrina bíblica, isso é corpo bíblico. Isso é doutrina que todas as igrejas cristãs, pelo menos tidas como cristãs, tinham que obedecer. Então isso é costume da igreja? Não, isso é doutrina. Ah, e o que é um costume? Ah, um homem não pode usar o cabelo comprido e tal. Onde é que está escrito isso na Escritura Sagrada? Né? Ah, está escrito lá que não pode usar cabelo de mulher. Pessoal, eu não queria que esse quarta corrida ficasse muito longo, mas essa é uma coisa que tem que ficar bem definida para você. Tá? Ah, vou cair da fé. Caiu da fé porque foi por uma igreja onde o costume é mais liberal, não a doutrina. A doutrina ela não pode ser liberal, mas o costume é mais liberal. Ah, caiu da fé. Ah, não é mais o mesmo. Bom, cuidado com seus julgamentos. Vai conhecer a pessoa. Às vezes até o nosso modo de evangelização. Ele vai muito de cultura. Vai muito de cultura. Uma vez eu passei um vídeo aqui na igreja de um batismo que foi realizado num país da África. Um batismo nas águas. O povo, quando veio do batismo, quando vieram, porque era no Rio, né? Tinha batistério dentro da igreja, pia batismal. O povo, quando vinha pelo caminho dançando mesmo. Parecia um sambão. Algumas pessoas falam, nossa, que horror, não foram disciplinadas, não foram doutrinadas. Bom, cultural. O africano lá, quando você vê, ele não vai louvar a Deus assim. Ele vai dançar, é a ginga, né? Principalmente do negro, a ginga. E está aqui no Brasil. Então tem igrejas aí do Nordeste aí que tem músicas que são em ritmos lá do Nordeste. Você fala, isso não é de Deus. Cara, isso é cultural, isso é do lugar. Isso é costume. É do lugar. Mesma coisa que você vai lá pro sul e tem lá o cara lá com chimarrão, né? Aquele chamate, aquela erva mate, o cara tomando aquilo ali, vai falar, não, aquilo ali, a erva mate, ela tem cafeína, ela pode mexer. Isso é cultural, meu irmão. Isso não vai prejudicar ninguém. Eu estou tentando aqui mostrar para você que dentro de um país existem diferenças culturais. Um país que nem o Brasil, que é um país continental, um país enorme, territorialmente falando, você tem diferenças de cultura. Você vai lá para um lugar que o povo come sapo, sei lá, cobra, né? Se eu for num lugar desse, eu falo pro pessoal, não, pega mato aí, cozinha um mato aí com um pouco de cebola, de alho, que eu prefiro comer o mato, né? Eu não vou conseguir comer isso aí, mas de jeito nenhum, né? Que a pessoa me enganar, pegar, falar que é frango e tal, o meu nariz, o meu organismo vai identificar, não, isso não é frango não, estão tentando te enganar, né? Peixe, eu não gosto de peixe raríssimos. Então isso é meu, é particular meu, não é porque você vai comer, se não comer você está ofendendo aquele... é cultural, eu não vou ofender ninguém, mas eu não vou comer, me perdoa, né? Eu prefiro comer uma outra coisa mais normal. Então, pessoal, temos que tomar muito cuidado. É doutrina da igreja. Olha, peraí, sua igreja não é cristã? Doutrina da igreja é Bíblia, meu amigo. É aplicar a palavra de Deus. Você tem sido um bom servo? Você tem feito a missão de Jesus? Você tem amado o seu próximo? Você tem servido a sua igreja? Isso é doutrina que está na Bíblia. Isso é doutrina.
né? Ah, não, mas o cara, uma mulher se maquiou demais. Ah, aquela tá fora da doutrina. Isso é costume, meu amigo. Isso é costume. Ah, o pastor Omar prega muito de camiseta. É um costume meu. Eu nunca gostei de paletó e gravata. Nunca gostei. Né? Na minha juventude, quando eu comecei a pregar, eu imitava o pregador americano e usava camisa de manga curta e gravata. Raramente você me vê de paletó. Hoje, eu uso mais o paletó, mas com uma camiseta, um colar que eu gosto muito, que é um colar que eu gosto muito, que é o colar de Efésios 6, onde eu vou pregar tudo, eu vou com aquele colar. Para mim é um pacto meu com Deus, que eu quero falar sendo obediente à armadura de Deus que está ali. Então aquele colar para mim é usual, é meu. Ah, se você não tiver, se você esquecer o colar, a sua pregação vai ter menos unção, não tem nada a ver. Né? Mas quando eu levo, que eu vou pregar aquele colar, que não é esse aqui, é um outro, só uso quando eu vou pregar, quando eu vou dar um ensino. Então aquilo ali é um pacto meu com Deus. Eu ser fiel à armadura de Deus. A armadura de Deus não é costume. A armadura de Deus é bíblica. Está lá na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, né? Tomando toda a armadura de Deus. Então, isso é um costume meu. Ah, mas se você não tiver, os pastores da sua igreja, as lideranças da sua igreja, se não tiver o colar, então não são ungidos. Veja, não existe, isso é meu, é particular. Como tem gente que usa um crucifixo, tem gente que fala, isso não é doutrina cristã. Quem que falou que não é? O símbolo de Cristo, Cristo da cruz, o Cristo da cruz, o Cristo da cruz, né? Então, pessoal, é costume, é usual. Ah, não gosta da cruz, não use a cruz. Ah, não gosta daquele peixinho? Não use o peixinho. Ah, gosta do peixinho, não gosta da cruz? Use o peixinho. É costume. Isso não vai fazer de você crente melhor ou crente pior. Tá? Então saiba identificar, pelo amor de Deus. Ah, aquela igreja, a doutrina da igreja, é uma igreja cristã? A doutrina tem que ser Bíblia, meu amigo. Não é costume. Não é o homem de paletó, a mulher de saia. Não é a mulher muito pintada, decorada, maquiada, a mulher menos maquiada. Não é isso. Isso é costume, isso é usual. Não é uma molecada mais de camiseta, tal. A molecada vai de bermuda. Meu irmão, isso não vai fazer o crente ser menos ou mais espiritual. Isso é costume. Às vezes é um lugar tropical. Hoje nem tanto, mas uma época eu frequentava muito o litoral. Meu, nas igrejas do litoral, a molecada vai de bermuda, os jovens vão de bermuda, os trabalhos de semana, já vi até pastor de bermuda. Ah, isso é um escândalo. Meu, um calor tremendo, imenso, né? Mas lá pode, aqui não. Ué, qual que é a diferença? Porque lá está no litoral e aqui está, por exemplo, aqui nós estamos num patamar superior, né? Nós estamos aqui quase numa serra, vamos dizer assim, no Planalto. Aqui é diferente. Então, pessoal, saiba separar. Doutrina é Bíblia. Já é difícil seguir a Bíblia. Já é complicado nós obedecermos a Bíblia. É muito complicado, né? E nós vamos criar mais coisinhas ainda. Nós vamos criar penduricalhos ainda. Ah, aqui não pode isso, não pode. A doutrina da igreja. Isso é a doutrina da igreja. Isso é costume da igreja. Você não se adapta àquele costume? Vá para outra igreja, onde os costumes não são tão severos, onde os costumes são um pouco diferentes, onde você pode talvez ter uma liberdade maior para se vestir, né? A igreja é muito a nossa doutrina, que é berrar, é gritar. Você não costuma? Não vai se acostumar? Vai para um outro lugar mais tranquilo, mais calmo. Saiba separar. Eu não queria falar tanto, mas é um assunto muito complicado, né? Tem assuntos que às vezes você tem que voltar para dar uma outra pincelada, uma aprofundada. Eu espero que tenha ficado bem explicado para você, esse Quarta Convida. Doutrina ou moda? Tem diferença aí? Tem. Jesus te abençoe. Que Jesus guarde a tua vida, guarde a tua família. E até quarta-feira que vem para termos mais um quarta diferente, um Quarta Convida. Um quarta que te convida a ter vida nele, no Cristo da cruz. Até lá.